It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. Muitos o tratam como um visionário, já outros dizem que ele apenas teve sorte. Alguns dizem que ele foi um gênio, enquanto para outros ele foi apenas esperto. Para alguns ele foi um líder talentoso, já para outros um autoritário tirano. Podemos tratar a Apple e Steve Jobs como quisermos, mas não há como negar a sua contribuição inestimável para o desenvolvimento da tecnologia, e também como mudou nosso mundo para sempre. Hoje, falaremos da vida de um homem que se tornou um ídolo para milhões de pessoas, e falaremos também do nascimento da era do computador. Peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, e ative as notificações para ajudar o nosso trabalho. Steve Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, filho de Joan Schaible, então com 23 anos. Logo após o nascimento, por falta de condições, a mãe o deu para adoção. Os pais adotivos do menino foram Paul Jobs e sua mulher, Clara Jobs. Alguns anos depois, a família mudou-se de São Francisco para Mountain View, na época uma pequena cidade na Califórnia, onde Steve passou sua infância. Paul Jobs era mecânico de automóveis e ganhava dinheiro consertando carros na garagem de sua própria casa. Quando Steve cresceu, seu pai começou a ensinar-lhe como usar as ferramentas, e aos poucos Steve começou a ajudar o pai em trabalhos de mecânico na garagem da própria casa. You know, he spent a lot of time with me, teaching me how to build things, take things apart, put things back together. And one of the things that he touched upon was electronics. He did not have a deep understanding of electronics himself, but he'd encountered electronics a lot in automobiles and other things that he would fix. So he showed me the rudiments of electronics, and I got very interested in that. Foi assim que Paul Jobs ajudou seu filho, desde cedo a ter uma vocação e uma atividade profissional, e foi nesta mesma garagem da família que 10 anos depois os primeiros computadores Apple foram montados. A cidade de Mountain View, onde Steve morava com seus pais, fazia parte do chamado Vale do Silício, cuja história geralmente é lembrada pelo ano de 1938, quando a empresa Hewlett-Packard, ou HP, foi formada. É curioso que a HP, assim como a Apple, também tenha sido criada inicialmente em uma garagem. Foi lá que um rapaz chamado Bill Hewlett começou a trabalhar com seu amigo David Packard e assim criaram a HP. Coincidentemente, foi Bill Hewlett quem de alguma forma deu um incentivo ao destino do jovem Steve, presenteando-o com peças de eletrônica, e também o contratando para um emprego de verão na HP. And then I was part of this group at Hewlett-Packard. When I was 12, I called up Bill Hewlett, who lived in Hewlett-Packard at the time, and again, this dates me, but there was no such thing as an unlisted telephone number then, so I could just look in the book and look his name up. And he answered the phone, and I said, "Hi, my name's Steve Jobs. You don't know me, but I'm 12 years old, and I'm building a frequency counter, and I'd like some spare parts." And so he talked to me for about 20 minutes. I'll never forget it as long as I live. And he gave me the parts, but he also gave me a job working at Hewlett-Packard that summer, and I was 12 years old, and that really made a remarkable influence on me. A terceira pessoa importante na vida de Jobs foi seu professor da escola. O pequeno Steve ficava entediado na aula e sempre se metia em vários problemas e confusões. Mas ele teve muita sorte de ter um professor tão atencioso que foi capaz de ver o grande potencial no garoto difícil e conseguiu rapidamente direcionar a energia de Jobs na direção correta. She watched me for about 2 weeks, and she then approached me. She said, "Stephen, I'll tell you what. I'll make you a deal. I have this math workbook, and if you take it home and finish it on your own without any help, and you bring it back to me, if you get it 80% right, I will give you $5 and one of these really big suckers." She bought it. She held it out in front of me, one of these giant things. And I looked at her like, "Are you crazy, lady? You know, nobody's ever done this before." And of course I did it. And she basically bribed me back into learning with candy and money. And what was really remarkable was that, before very long I had such a respect for her that I sort of reignited my desire to learn. E foi assim que, graças a estas 3 pessoas atenciosas, Steve começou a entender o que precisava em sua adolescência e aprendeu a direcionar sua energia para um caminho próspero. Logo mais,
uma quarta pessoa apareceu em sua vida, e essa pessoa mudou o futuro de Jobs para sempre. Na mesma escola, havia outro Steve chamado Wozniak, que geralmente era chamado simplesmente de Woz. Não foi preciso muito para Jobs perceber que esse rapaz era um gênio da engenharia, muito acima do nível do qual Jobs estava. Enquanto os colegas saíam com as garotas, Woz ficava na sala construindo todos os tipos de aparelhos eletrônicos. Wozniak era por natureza um cara tímido e inseguro. E à primeira vista, além do mesmo nome, eles não tinham mais nada em comum. E então, determinado dia, os dois Steves passaram a ficar mais tempo juntos. Eles passaram a gostar de diversos assuntos em comum, como tecnologia, também livros, música e muitos outros assuntos. Após isso, os dois Steves tiveram a oportunidade de trabalhar juntos e ganhar dinheiro em sua paixão pela eletrônica. No verão de 1971, uma notícia apareceu nos jornais. Algum hacker conseguiu criar um dispositivo que se conectava ao telefone para ligar para outros países de graça. Algumas semanas depois, Wozniak conseguiu criar um dispositivo semelhante. Os amigos o chamavam de caixa azul, porque era exatamente assim a aparência do dispositivo. Depois de brincar com a invenção de Woz por algum tempo, Jobs pensou que poderia começar a vender para amigos. Steve conseguiu as peças necessárias e eles construíram cerca de 100 caixas azuis. Eles venderam quase todos, obtendo um bom lucro com isso. No final, decidiram fechar o negócio lucrativo, pois a produção dessas caixas era uma violação direta da legislação, e consequentemente poderia causar muitos problemas. Jobs afirmou mais tarde que foi a experiência com as caixas azuis que preparou o terreno para a criação da Apple. That was what we learned, was that us two, we didn't know much, we could build a little thing that could control a giant thing. And that was an incredible lesson. I don't think there would have ever been an Apple computer had there not been blue boxing. Os dois Steves foram aprendendo a trabalhar juntos. O engenheiro Wozniak ficaria responsável pelo desenvolvimento dos produtos, e o carismático Jobs apresentaria os produtos aos compradores, e em seguida, prospectaria as vendas. O conjunto estava formado. Depois da história da Caixa Azul, demorou mais 5 anos para os amigos criarem sua própria empresa. Ao longo dos anos, Steve Jobs continuou estudando na faculdade, e conseguiu um trabalho na empresa Atari, que se dedicava à produção de jogos de computador. Wozniak, por sua vez, trabalhou como engenheiro na HP, e nas horas vagas, ele desenvolvia o design de seu primeiro computador. De vez em quando, ele mostrava os resultados de seu trabalho no The Homebrew Computer Club, que era o nome de uma reunião de caras tão loucos por tecnologia quanto o próprio Woz. Jobs inicialmente não estava interessado nessas reuniões, mas certo dia ele apareceu lá com o Woz, e ficou impressionado com algumas coisas que presenciou. Primeiro, quando percebeu o grande potencial do produto desenvolvido por Woz, e o quanto o computador criado por seu amigo superava tudo o que os outros participantes apresentavam. E em segundo lugar, quando percebeu o propósito do clube, que era a livre troca de conhecimentos. Jobs não queria perder a oportunidade de ganhar dinheiro com um produto potencialmente tão inovador quanto o que Woz criara. Curiosamente, participando no mesmo clube naquela época, Steve não prestou muita atenção a um imperceptível menino, com enormes óculos engraçados. Este jovem era o notório Bill Gates. Que anos mais tarde todos saberíamos o papel que viria a desempenhar na história atual. Depois de ir ao clube, Jobs começou a estimular Wozniak a criar em sua própria empresa. Woz era totalmente avesso ao risco, não queria deixar o emprego na HP, mas acabou cedendo aos argumentos do amigo Jobs. No dia 1º de abril de 1976, a empresa foi registrada. Jobs veio com um nome simples e cativante, Apple. Um pouco mais tarde, apareceu o famoso logotipo da empresa. Inicialmente, era uma maçã inteira, mas Jobs achou muito semelhante a uma cereja, e decidiram fazer o logotipo com a maçã mordida. O computador em que Wozniak estava trabalhando foi apelidado de Apple I. Eles atribuíram um preço simbólico de $666 por ele. O computador vendeu bem, e após 30 dias os recém-empresários conseguiram recuperar os custos. Um ano depois, ele desenvolveu o próximo modelo, o Apple II, que trouxe para a empresa um sucesso incrível. Comparando ambos podemos entender por que o segundo modelo se tornou popular. O modelo Apple I, em sua forma original era apenas uma placa, e estava longe das ideias modernas sobre um computador. Para que tal computador funcionasse, era necessário adquirir e conectar de forma independente um teclado, um dispositivo com uma tela e demais acessórios.
Naqueles primeiros anos, os computadores eram uma diversão para os técnicos, e esta situação era até considerada uma vantagem, pois para um técnico montar um computador e os acessórios, isto não era um grande problema. Mas o modelo Apple II foi inicialmente criado em um formato diferente. Steve percebeu que, diferentemente de um técnico, haviam inúmeras pessoas comuns interessadas em um computador, mas que nunca conseguiriam montá-lo sozinhas. Portanto, o modelo Apple II foi criado e vendido já montado, em uma bela caixa bege, e apenas um dispositivo com tela teria que ser conectado, separadamente. Essa facilidade de uso acabou sendo a primeira vantagem decisiva do Apple II. A segunda vantagem foi o preço acessível de $1.300, obtido graças a Wozniak, que conseguiu obter a potência máxima do ponto de vista da engenharia com o menor custo. Naquela época, havia computadores semelhantes ao Apple II no mercado, mas custavam significativamente mais, portanto, permaneceram inacessível para a maioria das pessoas, mas o computador Apple II, por analogia com o icônico Ford modelo T da indústria automotiva, foi capaz de se tornar um computador de massa e muito popular. Algumas pessoas dizem que Jobs simplesmente roubou a ideia de Wozniak e simplesmente conseguiu vender e lucrar em cima do trabalho de seu amigo. Neste caso, Woz teria ficado imerecidamente esquecido e deixado de lado, sendo assim subestimado. Sem dúvida, Wozniak é essencialmente o pai do computador pessoal, mas na realidade é assim mesmo que as coisas funcionam. Na consciência coletiva, esses gênios silenciosos, muitas vezes são deixados em segundo plano, diante de brilhantes líderes, e era quase impossível não ser deixado de lado no contexto da presença de Jobs, com seu enorme carisma. Jobs era um gênio. No conhecimento de engenharia, obviamente ele não era comparável a seu amigo, mas em termos de visão, e capacidade de sentir o futuro e antecipar as necessidades das pessoas, Jobs foi sem dúvida um gênio. Ele foi capaz de encontrar recursos, pessoas e gerenciá-los. Sem sua participação, a invenção de Woz provavelmente teria permanecido subaproveitada ou deixada de lado. E parece que Wozniak também entendeu isso perfeitamente bem. Jobs disse que o modelo de negócio ideal para ele é semelhante à banda Beatles, na qual várias pessoas excepcionais criam algo juntas, e o resultado deste trabalho se torna maior do que a soma das partes separadamente. Ou seja, 2 mais 2 tornam-se iguais a 5. Então, em vez de discussões intermináveis sobre qual dos dois Steves é mais importante, devemos apenas ficar felizes que eles tenham se conhecido, trabalhado juntos e lançado mudanças revolucionárias para as gerações futuras. Construir um negócio no estilo dos Beatles tinha também uma outra interpretação. Jobs acreditava que apenas o melhor deveria ser aplicado na Apple, e não deveria haver concessões a este respeito. The difference between a good software person and a great software person is probably 50 to 1, 25 to 50 to 1. Huge dynamic range. And therefore I have found, and not just in software but in almost everything I've done, it really pays to go after the best people in the world. It's painful. It's very painful when you have some people that are not the best people in the world and you have to get rid of them. But I found that my job has sometimes been exactly that, to get rid of some of the people that didn't measure up. At times I've been pretty hard about it, and a lot of times people haven't wanted to leave and I haven't given them any choices. So if somebody wanted to write a book about me, most of my friends would never talk to them, but they could go find, you know, the handful of a few dozen people that I'd fired in my life that hated my guts. Jobs era conhecido por sua rigidez e atitude exigente com seus subordinados. Em sua juventude, era uma pessoa truculenta. Ele era constantemente rude, gritava e insultava as pessoas nas reuniões. Apesar disto, de acordo com Wozniak, nos mais de 30 anos desde que se conheceram, Jobs nunca levantou a voz com ele. Naquela época, ficou óbvio que, devido à sua imaturidade, Jobs, de 22 anos, ainda não era capaz de administrar uma empresa em rápido crescimento. Como consequência, foi decidido nomear um terceiro presidente na Assembleia de Acionistas. A empresa precisava de alguém experiente que pudesse assumir o controle da situação e também controlar Jobs. Mike Scott foi um dos contratados para a função, e por ter também uma personalidade forte, não se dobrava às vontades de Jobs. Nesta época, uma situação cômica aconteceu com os números dos crachás que todos os funcionários da Apple tinham. Scott determinou que Wozniak teria o número 1 e Jobs o número 2. É claro que isto gerou discussões. Jobs exigia o número 1 e no final conseguiu obter o número 0, porém não durou muito, pois para fins bancários, seria necessário um número inteiro, e Jobs acabou ficando com o número 2 mesmo.
Após este incidente, o ofendido Jobs decidiu iniciar um novo projeto e provar a todos que ele era capaz de criar um produto grandioso, sem a ajuda de Woz. Antes de examinarmos o novo projeto de Steve, vamos voltar a 1975. Naquela época, Jobs conheceu uma garota, chamada Kristen, e com ela mantinha uma relação em comum. Por vários anos, eles não pareciam ser formalmente um casal, mas de vez em quando, eles ainda apareciam juntos. Kristen engravidou. Naquela época, a Apple já estava se desenvolvendo a todo vapor, e Jobs mergulhou completamente no trabalho, fingindo que não havia gravidez, e ignorou a namorada. Como resultado, Kristen decidiu dar à luz de forma independente, e em 1978 nasceu uma menina chamada Lisa. Jobs exigiu um teste de paternidade. O teste confirmou que Lisa era sua filha. Mesmo assim, o jovem Steve continuou questionando e dizendo que o teste poderia estar errado. Em geral, ele se recusou a assumir qualquer responsabilidade, e a ofendida Kristen levou Lisa embora e desapareceu de sua vida. Ironicamente, naquela época, Steve tinha 23 anos, a mesma idade de sua mãe biológica, quando o abandonou. Jobs começa a desenvolver um novo computador e o chama de Lisa. Como o nome de Steve já era bem conhecido naquela época, toda a situação com sua filha vazou para a imprensa, de maneira que todos entenderam de onde veio esse nome, dado a este computador. Mas Jobs teimosamente negava qualquer ligação com sua filha, e de acordo com sua versão, Lisa seria supostamente uma abreviação do termo arquitetura de sistemas integrados, locais. Só uma coisa era certa, nessa situação, apesar de toda a vontade de Jobs de provar sua capacidade, o novo computador acabou se tornando um fracasso de vendas, principalmente por seu alto preço. E então aconteceu um evento que mudou tudo. No final dos anos 70, a Xerox decidiu investir na Apple. Pretendia comprar 100 mil ações no tão aguardado IPO que aconteceria no ano seguinte. Jobs concordou com o negócio com a condição de que a Xerox lhe desse acesso aos seus próprios desenvolvimentos. Steve foi informado de que algo de muito valioso estava sendo desenvolvido lá, e a própria Xerox, por não saber exatamente o valor e a importância do que estava sendo desenvolvido em seus laboratórios, acabou aceitando a proposta de Jobs. Até então os computadores eram totalmente controlados pelo teclado, linha por linha, comando por comando. Uma forma rápida e sem limites de navegar pela tela era algo inimaginável. A Xerox já estava com o mouse desenvolvido. Além disto, antes, na tela do computador eram apenas linhas e comandos, a Xerox conseguiu desenvolver ícones e janelas. A Xerox também desenvolveu a possibilidade de trocar mensagens com outras pessoas em outros computadores. A realidade é que, já em 1979, a Xerox tinha à sua disposição um protótipo de uma tecnologia que iria determinar o futuro. And they showed me really three things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was obvious. I mean, you could argue about how many years it would take, you could argue about who the winners and losers might be, but you couldn't argue about the inevitability of it. It was so obvious. You would have felt the same way had you been there. Como você já deve ter adivinhado, Jobs copiou completamente as ideias da Xerox e, voltando para a Apple, exigiu que a equipe que trabalhava no próximo lançamento mudasse totalmente o rumo do que estava sendo desenvolvido. Os executivos da Xerox não perceberam até o último momento que haviam assinado uma sentença de morte em troca de um pacote de ações da Apple. Jobs ironicamente se arrependeu. Ele achou que deveria ter copiado mais coisas ainda. No dia da visita, surpreso pela interface gráfica, acabou não dando atenção para os outros desenvolvimentos que aconteciam na Xerox, entre os quais havia também um protótipo da internet moderna. Relembrando toda esta história na Xerox, Jobs disse certa vez com ironia, uma citação de Picasso: "Bons artistas copiam, grandes artistas roubam." Talvez Steve não tivesse ficado tão orgulhoso se soubesse que uma ironia do destino viria a ele como um bumerangue apenas alguns anos depois.
Haviam muitas pessoas na Apple que, assim como acontecia na Xerox, não conseguiam compreender as perspectivas da interface gráfica. Além disto, problemas e confrontos constantes começaram, consequência das reclamações da equipe do projeto Lisa sobre a forma de gestão de Jobs. O presidente da empresa, cuja tarefa era manter Jobs sob controle, não hesitou em removê-lo da gestão. Então Jobs ficou de fora do projeto Lisa. Steve começou a procurar um novo projeto. Conheceu uma pequena equipe de funcionários da Apple que trabalhavam em um protótipo de computador, de nome Macintosh. Jobs decidiu patrocinar o projeto e sugeriu mudar o nome para bicicleta. A equipe conseguiu fazer Jobs mudar de ideia. Para Jobs, os computadores conseguiam acelerar a mente, tal qual uma bicicleta, que acelerava a locomoção. Ele teve esta ideia após ler um artigo que comparava a capacidade de locomoção de várias espécies de animais. A eficácia do homem era decepcionante, exceto se este estivesse usando uma bicicleta. Portanto, para Jobs, os computadores seriam como bicicletas para a mente. But somebody there had the brilliance to test a human riding a bicycle. Blew away the condor, all the way off the charts. And I remember this really had an impact on me. I really remember this, that humans are tool builders. And we build tools that can dramatically amplify our innate human abilities. And to me, we actually ran an ad like this very early at Apple, that the personal computer was the bicycle of the mind. A equipe do Macintosh aceitou com entusiasmo o protótipo da interface gráfica da Xerox, mostrado por Jobs. Steve rapidamente juntou vários especialistas, alugou um escritório um pouco longe do prédio principal, e a equipe começou a trabalhar. O protótipo da interface gráfica estava à disposição, mas demoraram anos de muito trabalho para refiná-lo e criar um computador inovador. Naquela época, o mercado era dominado pela IBM Corporation. Steve decidiu fazer o marketing do Macintosh num confronto direto com a IBM, e teve esta ideia baseada no livro 1984 de George Orwell. A gigante IBM, na versão de Jobs, queria tirar a liberdade das pessoas, e a Apple seria uma empresa inteligente e brava, tentando evitar isso. Baseado nesta narrativa, foi lançado um vídeo promocional, que hoje é considerado um clássico da publicidade mundial. O comercial apareceu 2 dias antes da data da apresentação oficial do computador, aumentando as expectativas. Finalmente, em 24 de janeiro de 1984, era hora de mostrar o Macintosh para o mundo. O salão de apresentações com 2.700 lugares estava lotado. As luzes se apagaram e a magia começou. O Macintosh foi o primeiro computador produzido em massa que apresentava uma tela embutida, um gráfico interface e um mouse. Havia um conjunto de programas úteis, já instalados no computador, que permitiam trabalhar com texto, construir diagramas, planilhas e até mesmo desenhar. O Macintosh mudou para sempre a ideia do que deveria ser um computador pessoal. Além disto, também deixou uma marca na alma das pessoas que participaram de sua criação. Para eles, foram anos de trabalho árduo e noites sem dormir. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram participar da criação de algo realmente grande. Steve considerava as pessoas de sua equipe os criadores reais, e geralmente, os criadores assinam suas obras. Então, Jobs pediu a todos que deixassem uma assinatura no interior da caixa do primeiro computador. I lost my wife in that process. I lost my children in that process. I lost the whole structure of my life was just changed forever by going and working on the Mac. Because the work became so intense? The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I would go into work on a Tuesday morning and half the people would hate me. And I'd come back on Wednesday morning and half the people would hate me, but it was the other half. There were an awful lot of prima donnas in that outfit, so I was always in conflict. A Apple encomendou parte do programa para seu computador de outra empresa. Um dos principais desenvolvedores terceirizados era uma pequena empresa na época, a Microsoft, liderada pelo já familiar Bill Gates. No início, Jobs e Gates se deram muito bem. Os trabalhos conjuntos no Macintosh
foram anunciados em um programa de televisão da época e contaram com a presença de Gates e Jobs, e transcorreram com bom humor e piadas. Welcome to the Macintosh software dating game. My name is Bill Gates. I'm chairman of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh software. O período de lua de mel, da Apple e da Microsoft, terminou rapidamente. Talvez Bill Gates não estivesse familiarizado com a citação de Picasso sobre grandes artistas. No entanto, isso não o impediu de seguir o exemplo do próprio Jobs e também copiar uma promissora ideia. Enquanto trabalhava no Macintosh, Bill também percebeu imediatamente o potencial da interface gráfica da Xerox e logo anunciou um sistema operacional também baseado nela, chamado Windows. Jobs ficou furioso. Ele previu o enorme sucesso que o Windows teria, e agora, como todos sabemos, ele acertou a previsão. A história desagradável com Gates foi a primeira de uma série de problemas que se sucederam sobre Jobs e a Apple. O Mac foi um computador inovador, mas suas vendas repentinamente caíram bastante. Em um determinado momento, Steve ficou furioso com o barulho da ventoinha de resfriamento do Mac e ordenou que fosse removido. Como resultado, o computador esquentava tanto durante o funcionamento que foi popularmente chamado de torradeira bege. Este e outros problemas foram resolvidos nas próximas versões do computador, mas as primeiras impressões ficaram ruins. O clima na Apple foi ficando tenso e alguns funcionários importantes começaram a pedir demissão. Entre os que partiram estava Steve Wozniak. Todos esses anos, Woz se dedicou principalmente a melhorar o Apple II, e desta forma ele parou de se ver como parte da empresa e queria recomeçar do zero. Depois que o amigo foi embora, Jobs se tornou muito teimoso, rude e de temperamento explosivo. Após brigas internas por poder, Jobs em 1985, aos 30 anos, também deixa a empresa que ele mesmo criou. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Poucos meses após sua demissão, Jobs criou uma empresa chamada Next Computer. Começaram a desenvolver um computador para o setor educacional. Steve conduziu errado o projeto, focando muito no desenho e atrapalhando muito o desenvolvimento do produto. O projeto não prosperou, e Jobs desperdiçou milhões de dólares. Este fracasso o levou a uma fase de reflexões. Nos anos seguintes, sua empresa desenvolveu lentamente seu próprio sistema operacional, e Jobs avaliou a si mesmo e pensou no futuro. I guess I think the web, as we look back 10 years from now, the web is going to be the defining technology, the defining social moment for computing. I think it's going to be huge. I think it's breathed a whole new generation of life into personal computing. Durante estes anos de reflexão, Jobs notou uma pequena empresa chamada Pixar, que criava pequenos desenhos animados. Steve viu o potencial desses desenhos e acabou comprando a Pixar. Investiu $5 milhões nisso. Na época a empresa estava à beira da falência e operava com prejuízo. Steve pagava de seu próprio bolso os salários dos funcionários. Para salvar a companhia, ele contratou um financista talentoso, Lawrence Levy. Juntos, eles conseguiram terminar a produção do filme Toy Story. Em 1995, Toy Story foi finalmente lançado. O desenho animado recebeu ótimas críticas, fez sucesso em poucos dias e se tornou o primeiro passo para o longo e glorioso caminho de sucesso da Pixar. Na mesma época, Steve conhece uma garota chamada Lorraine Powell, e eles começam a namorar. Calma e de fácil comunicação, Lorraine combinou perfeitamente com a natureza difícil de Jobs. O relacionamento deles evoluiu e, em 1991, Steve e Lorraine se casaram. Com o tempo, o casal teve 3 filhos, um menino e 2 meninas. Logo após o casamento, sua primeira filha Lisa se mudaria para a casa de Jobs durante seus estudos.
Alguns anos antes, eles aos poucos já estavam se tornando mais próximos. Mas é claro, a história com a primeira empresa de Jobs ainda não terminou. Em 1997, a Apple comprou sua empresa Next, e 12 anos depois, Steve teve a oportunidade de retornar e corrigir os erros do passado. Após a saída de Jobs e Wozniak, a Apple parecia ter ficado congelada no tempo por 12 anos. A dimensão da crise ideológica em que a empresa caiu era visível na conferência dedicada ao 20º aniversário da Apple. Os dois Steves foram os convidados de honra, eles foram convidados ao palco, e juntamente com eles estava o vice-presidente de marketing, e logo na sequência, apresentações de vídeos estranhas começaram. É nítido o quão furioso Jobs estava neste momento. Veja como ele encara o vice-presidente, enquanto o CEO faz um discurso. Após o retorno de Jobs, estes dois foram rapidamente demitidos. Além deles, muitos outros funcionários de cargos mais altos foram também substituídos. Algumas semanas após o retorno de Steve, uma campanha publicitária foi apresentada para mostrar ao mundo o novo rosto renascido da Apple. O conceito foi baseado em um slogan brilhante, pense diferente, e seu elemento central foi um comercial, também brilhante chamado Crazy Ones. Existem duas versões, uma dublado por um locutor profissional e outra dublado por Jobs mesmo. Na opinião geral, a versão de Jobs ficou bem melhor. Here's to the crazy ones. Steve deu uma nova vida à Apple e anunciou o renascimento da empresa para todo o mundo. A Apple não iria mais simplesmente produzir caixas recheadas com eletrônicos, mas bicicletas para a mente que iriam ajudar as grandes pessoas do novo tempo a mudar o mundo. E a mudança, obviamente, não ficou apenas nos anúncios. Ao longo do ano, a renovada equipe da Apple trabalhou incansavelmente e, como resultado, em maio de 1998, um novo produto apareceu, um computador chamado iMac, que foi uma reinterpretação do Macintosh original de 1984. A era da internet estava chegando, e para mostrar que a Apple correspondia com o espírito do novo tempo, Jobs decidiu colocar a primeira letra da palavra internet no nome de todos os desenvolvimentos subsequentes da empresa. O iMac foi simbolicamente apresentado na mesma sala que o Macintosh original de 14 anos atrás. Dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff. Around the back, we've got a really great handle here. The back of this thing looks better than the front of the other guys, by the way. And then around the side. So let's take one more swing around it so you can see. Incredible compared to anything else out there. It looks like it's from another planet. And a good planet. A planet with better designers. O iMac, bonito, leve e compacto, tornou-se o prenúncio de um novo milênio. No primeiro ano, foram vendidos 800 mil computadores. Foi um sucesso impressionante. Steve respirou aliviado, a Apple estava de volta em grande estilo. No início dos anos 90, o computador gradualmente se transformou em uma espécie de hub digital, no qual as pessoas conectavam outros dispositivos, como câmeras e tocadores de MP3. Jobs observava a imperfeição dos aparelhos disponíveis no mercado e acabou ficando interessado em fazer um deles, enquanto paralelamente trabalhava no iMac. Sua escolha foi fazer um MP3. A escolha aconteceu porque o próprio Steve gostava muito de música e, além disto, ele sabia que milhões de outras pessoas também gostavam. O que significava que o aparelho tinha um grande número de compradores potenciais. Um dia, Jobs soube que a Toshiba havia desenvolvido uma versão em miniatura, mas ao mesmo tempo com bastante espaço de armazenamento. Steve estimou que cerca de 1000 músicas caberiam em um aparelho com tal característica, e em virtude de seu tamanho pequeno, seria perfeitamente possível colocá-lo no bolso. Este foi um grande avanço em comparação com os aparelhos da época, que geralmente comportavam 15 ou 16 canções, e eram muito maiores em tamanho. Criaram um aparelho e decidiram chamar o novo aparelho de iPod. Para divulgar, eles filmaram uma série de comerciais, em que silhuetas de pessoas dançavam ao som de determinadas músicas. O aparelho branco, e também os fones de ouvido, brancos e brilhantes, tornaram-se febre. Quando alguém aparecia usando um iPod, todos de longe já reconheciam.
E apesar de seus 35 anos de história, graças à publicidade e produtos sofisticados, a Apple ficou com a imagem de empresa jovem e progressista. A apresentação do iPod foi em outubro de 2001. iPod. What are we going to sell it for? 5 gigabyte hard drive, FireWire, 10-hour battery, 1,000 songs in your pocket, $399. No início, o alto preço assustou os consumidores, mas rapidamente todos perceberam a superioridade do novo aparelho, e os iPods passaram a ser muito vendidos. Em 2007, metade da receita da Apple vinha dos iPods. Mas, logo na sequência, as vendas de telefones celulares começaram a crescer muito no mundo. Steve entendeu que os telefones celulares, em breve, seriam capazes de reproduzir música e acabariam eliminando o iPod. Por isto, ele decidiu criar um telefone móvel com urgência. I actually started on a tablet first. And I had this idea of being able to get rid of the keyboard, type on a multi-touch glass display. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display that we could type on, I could rest my hands on and actually type on. And about 6 months later, they called me in and showed me this prototype display. And it was amazing. Thinking about building a phone at that time. And when I saw the rubber band inertial scrolling and a few of the other things, I thought, my God, we can build a phone out of this. And I put the tablet project on the shelf because the phone was more important. Após 2 anos, o desenvolvimento do telefone móvel foi concluído. Foi chamado de iPhone e foi mostrado ao público. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. All right, you want to see that again? Go to sleep. We wanted something that you couldn't do by accident in your pocket, and just slide it across, boom. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. Esta foi, provavelmente, a melhor de todas as apresentações de Steve Jobs. Poderíamos falar por muito tempo sobre a importância do iPhone e de como ele mudou o mundo. Todos já sabem disto. Até o presente momento, cerca de 2,5 bilhões desses telefones já foram vendidos ao redor do mundo. Após o lançamento do iPhone, Jobs voltou sua atenção ao tablet, que passou a se chamar iPad. A palavra tablet tem significados diferentes. É por isso que diversas referências religiosas foram mencionadas na ocasião. Steve foi retratado como Jesus, e os jornais escreveram que a última vez que houve tanto interesse em tábuas foi quando os mandamentos foram escritos séculos antes. O iPad foi lançado em 2010 e também foi um enorme sucesso. 1 milhão de iPads foram vendidos no primeiro mês.
Na época, foi o lançamento de maior sucesso na história de um produto de consumo. Is because we've always tried to be at the intersection of technology and liberal arts. To be able to get the best of both, to make extremely advanced products from a technology point of view, but also have them be intuitive, easy to use, fun to use. And it's the combination of these two things that I think has let us make the kind of creative products like the iPad. Durante a apresentação, Jobs lembrou a frase do jogador Wayne Gretzky: "Eu patino para onde o disco está indo, não para onde ele esteve." Provavelmente foi por isto que Steve conseguiu transformar a Apple na empresa mais valiosa do mundo em apenas 14 anos. Ainda assim, durante todos esses anos, ele continuou seguindo o slogan de sua empresa e continuou sempre tentando pensar diferente. So, in business, a lot of things are, I call it folklore. They're done because they were done yesterday and the day before. And so what that means is if you're willing to sort of ask a lot of questions and think about things and work really hard, you can learn business pretty fast. It's not the hardest thing in the world. Not rocket science. It's not rocket science, no. Mas independentemente de tudo, Jobs era apenas um ser humano, como qualquer outro, e sujeito aos mesmos problemas e dificuldades da vida. Em outubro de 2003, Steve foi diagnosticado com câncer e por motivos e opções pessoais ele adiou a operação por 9 meses. De acordo com os médicos, esta demora representou um suicídio. A operação foi bem sucedida, mas alguns anos depois o câncer voltou e o fígado de Steve começou a falhar. Ele precisava de um transplante. Em março de 2009, com Jobs já bem debilitado, um doador apareceu. O transplante foi bem sucedido, mas durante a operação, os médicos encontraram algumas manchas na membrana que cobre os órgãos internos. Começava a ficar claro que Jobs não tinha muito tempo. Depois de alguns meses, ele melhorou um pouco e apareceu na próxima apresentação. Lá ele contou, de acordo com sua própria versão, tudo o que estava acontecendo. As some of you may know, about 5 months ago I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. O ano de 2010 foi um dos mais produtivos da vida de Steve. O iPad foi lançado, assim como novas versões do iPhone e do iPod. E ainda, nestes últimos anos, a reconciliação entre os rivais de longa data aconteceu. As lendas da indústria de computadores, Bill Gates e Steve Jobs, participaram de uma entrevista conjunta, na qual eles reataram e falaram de forma sincera e comovente sobre os velhos tempos. No, it's been fun to work together. I actually kind of miss some of the people aren't around anymore. You know, people come and go in this industry. It's nice when somebody sticks around and have some context of all the things that have worked and not worked, and when it counted, to take the risk to bring in something new. You know, I think of most things in life as either a Bob Dylan or a Beatles song. But there's that one line in that one Beatles song, you and I have memories longer than the road that stretches out ahead. And that's clearly true here. No verão de 2011, a saúde de Steve piorou muito, o câncer havia voltado pela terceira vez e se espalhado para os ossos e todos os órgãos internos. Ficou claro que o tempo de Steve havia chegado ao fim. Demorou ainda 1 mês e meio para ele criar coragem e deixar a empresa para a qual ele havia dado toda a sua vida. Em 24 de agosto de 2011, Jobs escreveu uma carta de despedida, que decidiu ler pessoalmente ao conselho da administração. Naquela época, Steve não conseguia mais andar, então foi secretamente levado para a Apple em uma cadeira de rodas. Sua carta consistia em apenas 8 frases, e começava da seguinte maneira: eu sempre disse que se chegasse um dia em que não pudesse mais cumprir minhas obrigações e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a informar. Infelizmente, esse dia chegou. Jobs faleceu em 5 de outubro de 2011, antes mesmo do mundo conhecer o Apple Watch ou o iPhone Pro. O funeral ocorreu 2 dias após o falecimento, em uma cerimônia discreta e fechada ao público.
De lá para cá, a Apple mudou muito, sob a gestão de Tim Cook, mas continuou seguindo o mesmo caminho revolucionário, da forma como Jobs sempre quis. Dia após dia, o mundo evolui muito em tecnologia de computadores, e pessoalmente lamento que Steve Jobs não esteja mais conosco neste caminho, com seu talento e habilidades brilhantes, para nos mostrar e apresentar as próximas inovações tecnológicas. Bem, mas vamos nos lembrar das coisas boas, e como dizia Jobs que o computador é como uma bicicleta para acelerar a nossa mente e ajudar pessoas talentosas a revolucionar o mundo. Vamos torcer para novas pessoas talentosas surgirem e criarem novas tecnologias para revolucionar as futuras gerações. Talvez, quem sabe, este futuro gênio seja algum de nós. Se você se inspirou na história de Steve Jobs, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para nos ajudar a continuar a produzir mais conteúdos com a mesma qualidade. Bom, isso é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!